Hello guys, aqui é a professora Ravena e estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de inglês grátis. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de acessar as apostilas, exercícios e dicas de inglês no nosso site inglesonlinegratis.org. Então vamos lá, estamos na Lesson 4, Goodbye, despedidas, né, em inglês. E nas aulas anteriores a gente trabalhou com cumprimentos em inglês, greetings, tá? Como é que se fala how are you, como é que você está, good morning, hello, hi there. E hoje a gente vai trabalhar com as despedidas. Quando duas pessoas se separam, elas normalmente dizem em inglês goodbye, bye ou bye bye. Pessoas que se conhecem um ao outro são mais prováveis, né? Mais provável delas dizerem bye do que goodbye. Por quê? Porque goodbye é uma maneira de se dizer adeus mais formalmente. E quando a gente fala com uma coisa mais informal, com um amigo seu, um parente seu, aí normalmente você vai dizer bye ou bye bye, tá? Em situações mais informais. Para se despedir de alguém mais informalmente, você vai dizer bye, bye bye, see you later, see ya, tá? Aqui, ó, vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. A gente tem see you, que significa vejo você. See you, vejo você. Eu coloquei o later ou later aqui entre parênteses porque as pessoas podem falar de duas situações, tanto como see you, vejo você, ou see you later, que significa vejo você depois. E aqui a gente tem o see ya, que significa vejo você também, mas de uma forma mais informal, tá bom? A gente também pode falar take care, que significa se cuida, tá? Um parente seu, um amigo, o seu companheiro. Se cuida, take care. Have a nice day, have a nice day. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. O famoso good night, né? Que é boa noite. Boa noite. Quando você está se despedindo, se diz good night. É diferente de good evening, que é quando você está chegando em algum lugar. E só night, que tem o mesmo significado aqui, ó, de boa noite. Só que é mais informal, é resumindo. Só night. Bye, bye, bye. Adeus, como a gente estava falando, né? Vejo você. Vejo você. É o mesmo significado desse. Agora aqui o later. Depois. Tá bom? Só para vocês identificarem mais aí como é que se fala. Eu não sei se vocês lembram, nas aulas anteriores, quando a gente está numa conversa, né, formal ou informalmente, você encontra com alguém. Hello. Hello. Aí vamos simular aqui uma conversa. Hi, John. Oi, John. How are you? How are you? Vou colocar aqui how. How are you? Como é que você tá? Uma maneira mais informal, né? I'm good. I'm good. Eu estou
Que é uma conversa. Tô bem. What about you? What about you? E você? Tá. Eu coloquei aqui para vocês aumentarem o vocabulário, né? What about you? E você? Porque você também pode falar assim, ó. And you? And you? E você? Né? E a pessoa vai responder, né? I'm good. I'm fine. I'm fine. Eu estou bem. Tá bom? Aí a pessoa tava de passagem, conversou uma conversa breve, né? I have to go. I have to go. Tenho que ir. Vou colocar aqui a tradução para vocês, ó. Tradução nova aqui, ó. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Aí quando a outra vai responder, see you. See you. Ou see you later. Um colega de trabalho ou um colega de classe, vejo você depois. Você ainda vai ver essa pessoa, né? Se você não for ver, você vai responder goodbye. Ou então você vai responder bye. Tá? São várias formas de no meio de uma conversa você se despedir de alguém. Tá bom, gente? Então agora a gente vai para a parte da gramática, né? Tão temida gramática, mas que a gente tem que aprender e é muito importante no inglês. Vocês não têm que ficar fissurados na gramática totalmente, mas vocês podem tentar aprender as expressões em inglês primeiro. Aprender as expressões, como é que se fala, como é que é a pronúncia, tá? Ou até a escrita também. Mas a gramática ela vem com o tempo, mas é bom a gente entender a estrutura da frase para poder escrever, tá bom? E até para falar também. E aqui a gente tem as contrações, contractions, tá? Em inglês. São junções entre pronomes pessoais e um verbo. No caso do verbo to be, ou outras palavras, usadas geralmente na fala e na linguagem coloquial ou informal. Para contrairmos o verbo to be, devemos acrescentar um apóstrofo após o pronome pessoal e remover primeira letra do verbo. O apóstrofo, o famoso apóstrofo, é esse aqui, ó. Esse pontinho aqui que a gente utiliza. E aqui a gente tem um exemplo. I am, onde é que ele tá? I'm. I am. I'm. I am. I'm. Que pode significar eu sou ou eu estou. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? A gente vai trazer ele completo com todos os pronomes. E aqui a gente tem as formas dele, né? Long form e a short form das contrações do verbo to be. I am. Acabei de explicar isso a vocês. I am. Eu sou ou eu estou. Então, quando a gente contrai, coloca o apóstrofo, ele vai vir na short form, na forma curta, ele vai ficar assim, ó. Qual é o macete para vocês aprender? A gente tem aqui, por exemplo, you. Para fazer a short form, a gente pega o apóstrofo, coloca aqui após o pronome you. You are. A gente vai utilizar o are. Então, como é que eu faço? Eu elimino o A, tá? Elimino esse A e escrevo só o restante do verbo.
your. Da mesma forma a gente faz com os demais. Se repete a mesma lógica. Se é it, o que eu vou fazer? Coloco o apóstrofo, elimino a primeira letra do verbo is, tá? Então, se eu eliminei, vai ficar só o S. It's. Tá bom? Então, isso se repete em todas as formas aqui. Pode perceber, ó, como é que elas vão ficando, ó. Short forms. E aí você me pergunta, para que isso, professora? Do que isso serve? Quando a gente está numa conversa ou até mesmo numa escrita, a gente usa a forma curta para a frase ela não ficar tão longa, e também porque na fala fica mais rápido, entendeu? Fica uma conversa mais curta. Eu vou dar um exemplo aqui como em português. Você está bem? Você está bem? Isso aqui é uma forma longa, tá? Aqui é uma forma longa. Na forma curta, com o que a gente fala no português? Você tá bem? Você tá bem? Veja que a gente eliminou as primeiras letras, né? O E e o S do verbo. Eliminou aqui, ó. Ficou tá. Você tá bem? Vejam que tem o mesmo sentido e que você vai falar um pouco mais rápido. A frase vai ficar um pouco mais curta, você vai ter mais fôlego, tá? Vai ficar uma coisa mais natural. A gente não fala 100% de uma forma correta, bem coloquial. E isso aqui em inglês está errado? Não, isso aqui está correto, assim como no português, na questão da comunicação. Agora, quando se vai escrever em inglês ou quando se vai escrever em português, a gente a exigência, o normal é você escrever a forma longa, tá? Escrever ela assim, do jeito que ela tá. You are. Mas na hora que eu vou falar, numa conversa informal, numa conversa do dia a dia, eu vou falar e vou escrever your, they are, there, it is, it's, she is, she's, he is, his, you are, your, I am, I'm. Tá bom, gente? Isso aqui é para vocês entenderem como é importante você entender essa parte gramatical, porque ela tanto vai servir na hora do seu speaking, na hora de conversar com alguém, como na hora de você também escrever. Então, vou colocar aqui só mais um exemplo para vocês entenderem. I am a pilot. Oops, sorry. I am a pilot. Eu sou um piloto, tá? Quando eu for escrever aqui na forma curta, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó. I'm a pilot. I'm a pilot. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Esse M aqui, ó, virou I am a pilot. I'm a pilot. Então, ficou uma coisa mais natural. Ela sai um pouco mais natural. She's beautiful. She's pretty. She's pretty. Ela é linda. Quando for escrever na forma curta, vai ficar she's pretty. She is pretty. She's pretty. She is pretty.
She's pretty. Então, só uma coisa mais mais fácil até de se pronunciar, né? Fica bem mais fácil, mais rápido. A boca, na hora de falar, ela vai sair de uma forma mais natural. We are students. Students. Nós somos alunos, estudantes. We are students. Where is students? Students. We are students. Where students. No início vai ser um pouco difícil de vocês conseguir pronunciar alguns pronomes na forma curta com o verbo e até de entender. Você vai confundir com outras palavras, mas pelo contexto, conforme vocês vão aprendendo, vocês vão passar a entender, tá bom? E uma dica que eu também quero dar a vocês é que quando vocês estiverem escrevendo ou falando e utilizarem a forma curta, a gente vai ter uns macetezinhos que a gente tem que entender, e eu vou escrever aqui para vocês saberem. Vou colocar aqui uma estrelinha para vocês saberem. Para usar a forma curta, tá? Usar a forma curta. Somente em frases longas, tá? Agora a segunda dica. Por quê? Porque quando a frase for longa, tiver muito tem verbos, adjetivos, o predicado, então a gente usa a forma curta, tá? Para poder abreviar essa frase que vai ficar muito longa, tá? Então, se a frase for muito longa, eu quero encurtar essa frase, aí eu vou usar a forma curta no verbo to be, tá bom? Ou em outros verbos que vão surgir mais à frente. A segunda dica... Ups, eu repeti aqui, né? Sorry, gente. A segunda dica aqui é usar em situações informais. Se você estiver fazendo um discurso, se você estiver numa entrevista de emprego, conhecendo uma pessoa, estudando, né, apresentando um trabalho, vocês não devem, né, utilizar a forma curta, tanto na escrita como na fala, porque é uma situação mais formal. Então, a gente utiliza a forma curta em situações informais, tá bom, gente? Então, essas duas regrinhas aqui de ouro que vocês têm que aprender para poder utilizar no dia a dia. Agora, a gente, continuando falando sobre as contrações em inglês, na forma curta negativa, devemos juntar o verbo to be com a palavra not e depois acrescentar um apóstrofo entre as letras N e T da palavra not, ou seja, substituir a palavra O de not pelo apóstrofo. Tá um pouco confuso? Vamos mostrar aqui para vocês entenderem melhor. She is, ela é. Lembra da forma afirmativa, positiva que a gente deu na aula passada? She is, ela é. Quando eu quero negar, ela não é. She is not. She is not. Tá bom? Da mesma forma, a gente aprendeu sobre we are. We are, nós somos ou nós estamos. Quando eu quero negar isso aí, eu só vou acrescentar o not. We are not. Mas no inglês também existem a forma curta da frase negativa, que também é para abreviar essa frase que tiver muito longa, tá bom?
Então, vamos aqui. She is not. Na forma curta, vai ficar she isn't. We are not. Vai ficar we aren't. E qual é o macete daqui, para vocês aprenderem? Qual é o macete para entender isso aqui, ó? Tá aqui o not. Tá vendo o not aqui? O que vocês vão fazer? Eliminar a letra, a vogal O. Tá bom? Elimina a vogal O e transforma ele nesse aqui, ó. O N, o apóstrofo e o T. Elimina a vogal O. Então, quando vocês forem escrever, a gente vai escrever aqui, por exemplo, he is. Vocês vão escrever o is ou o verbo, ou pode ser o they are. Pode escrever normal, ele inteiro, tá bom? Aí agora vocês vão escrever o not, tudo junto. Mas aí vocês têm que colocar o apóstrofo e o T. O N, o apóstrofo e o T. Aqui tá meio bagunçado, eu vou explicar melhor no próximo slide. Eu só queria lembrar aqui que tem uma exceção. A exceção é o I am. A gente vai ter essa exceção aqui. Tá bom, gente? É a única exceção dessa regra, é esse aqui, ó. I am. I am not. Ao invés de usar essa regrinha aqui que eu acabei de falar, essa regrinha aqui de você tirar o O e colocar o apóstrofo, o I am vai ficar na forma curta normal, a mesma forma curta que a gente usou aqui, tá? Vai usar a mesma forma curta e colocar o not inteiro. É a exceção dessa regra, é isso. E aqui a gente tem o quadrinho com as formas curtas em todos os pronomes, né? I am not. I'm not. You are not. You are not. Aqui a gente já tá vendo ela na long form, mas abreviado o início da frase. Que a gente também pode abreviar esse início aqui, ó. Tá bom? Abrevia o início e deixa o not. Então, a gente praticamente a gente tem duas formas, tá bom? 3 formas, na verdade. You are not. Você também pode escrever you're not. Essa aqui é a abreviação que a gente aprendeu nos slides anteriores, tá? Substitui a primeira letra do verbo, coloca o apóstrofo. Ou a gente pode escrever também you aren't. As 3 formas estão corretas. Ah, professor, e agora? Como é que eu sei que momento eu vou utilizar uma dessas formas? Como é que a gente vai utilizar? Are not, you are not. É para situações formais, tanto na escrita como na fala. You are not é quando você está falando de uma coisa informal, mas não tão informal, tá? É meio termo. You are not. You are not, tá? Então ele vai estar assim, ó. You aren't também vai ser numa situação informal. Então, tanto faz você utilizar essa segunda opção aqui, tanto a primeira, essa segunda opção aqui, quanto você usar essa terceira opção, tá bom? Os dois são iguais. Vai depender da frase, como é que se vai rimar essa frase, como é que ela vai sair, o som da frase. Se você vai, na hora de você falar, vai sair mais natural. Aí você vai saber quando se usa you are not ou quando você coloca you aren't.
You aren't, ele é mais rápido. Eu acho ele mais rápido do que o you are not, tá bom? Então, ele é mais informal ainda. Então, você vai seguir essa mesma lógica para todos os pronomes pessoais. Tudo que a gente aprendeu na aula passada tá aqui, ó. I am not, com exceção do I am. You are not, he's not, she's not, it's not. Tá bom? Ele vai estar aqui. Só que na forma... Aqui já é uma forma curta, só que ele é um pouco mais longa. Quando vocês vierem para uma forma mais curta ainda, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Tá bom? Essas formas, elas são mais curtas ainda. E olha que a gente tá chamando aqui de long form, mas não é tão longo assim, não. Long form é isso aqui, ó. Tá bom? Então, pegue esse quadrinho aí, dá um print, ou procura na internet, no Google Imagens, ou no site, lá no nosso site vai ter também, na aula. Vocês clicam nessa aula, na aula 4, lição 4, na lição 4, e vai ter esse quadrinho lá, para vocês salvarem, dar o print da aula, para poder se lembrar e usar na hora de escrever, tá bom? Então, vamos escrever só alguns exemplos aqui, ó. I am not. I am not. Eu não sou. Ou eu não estou. I am not a student. I am not a student. Então, aqui tá abreviado, tá bom? He is. He's not. He's not a driver. He's not a driver. Ele não é um motorista. Ou a gente pode escrever a mesma frase como He isn't. Ó, apóstrofo aqui, ó. He isn't a driver. You are not. You are not. Eu também posso escrever. Oops, sorry. Às vezes a caneta atrapalha. You aren't. Ou então, you're not. You're not. You're not a singer. Singer significa cantor. You're not a singer. Mas eu também posso escrever You aren't. You aren't. You aren't a singer. Você não é um cantor. You're not a singer. Ou you aren't a singer. Então, a melhor forma que você achar de falar, de escrever, você escreve porque não vai estar errado. Mas lembrando dessas dicas aqui, ó. Essas dicas aqui, ó, elas se repetem, tá? Quais são as dicas? Usar a forma curta somente em frases longas. E usar em situações informais, tá bom? Se for uma situação formal, você vai ter que usar na forma longa. You are not. Você não vai utilizar aqui num discurso, durante a apresentação, a aula. You are not ou you aren't, tá bom? Vamos agora para a nossa lição. É o momento de vocês pausarem o vídeo, escrever no seu caderninho de anotações, no seu notebook e responder as questões. Vamos ver se vocês entenderam essa aula, né? Essa curta aula de inglês. Vamos lá, gente. Como se diz adeus formalmente? Vamos lembrar dos primeiros slides, né? Como é que a gente diz adeus formalmente? Goodbye,
bye, bye bye, ou see you later. Goodbye, bye, bye bye, ou see you. Vocês lembram? Acertou quem respondeu goodbye, adeus. Os demais também significam adeus, com exceção aqui do see you, que eu vejo você, mas são mais informais. E esse aqui, ó, é formal, tá bom? Vamos corrigir aqui, que tá a lição 4. Como se diz boa noite? Despedida em inglês. Como é que se diz? Como é que a gente diz boa noite na despedida em inglês? Vocês lembram que lá acho que na segunda aula, e agora novamente aqui na aula 4, a gente falou do good. Ops, quase que eu falava aqui a resposta. Como é que se despede? Um a gente fala na hora que chega e outro na hora que a gente vai embora. Então é good afternoon, good evening, good night ou good morning. Good afternoon, good evening, good night ou good morning. Então aqui é só a gente traduzir. Aqui é boa tarde, né? Boa tarde. Aqui é boa noite. Será que é a resposta? Aqui também é boa noite. E aqui é o bom dia, good morning. Como é que eu sei qual a resposta certa? Na hora que a gente se despede de alguém, na hora que a gente chega, na verdade, a gente diz good evening, tá bom? Quando a gente chega. Quando a gente vai embora, a gente diz good night. Vai dizer para uma criança, para o seu filho, para uma pessoa no trabalho, já tá à noite, após as 6 horas da noite. Good night, boa noite. Tá bom, gente? Então a resposta é essa aqui, ó. Good night. E o nosso último exercício aqui da lição 4. Coloque as frases abaixo na forma curta. Essa atividade aqui é legal. É até bom de vocês praticarem em casa no caderno, pegarem várias frases, tá bom? Escrever no caderno e tentar colocá-las na forma curta. Então a gente pode utilizar aquelas duas formas curtas que a gente aprendeu, tá bom? Que vocês preferirem. Mas aqui eu vou escrever dos dois jeitos, né? I am fine. I am fine. Eu estou bem. Como é que a gente escreve? Só tem uma forma para ele, é até exceção. I am fine. We are friends. We are friends. Como é que a gente escreve lá na forma curta? Qual é a dica que a gente deu, o macete? Escreve o pronome, coloca o apóstrofo, elimina o A, primeira letra, na verdade, do verbo, coloca o apóstrofo, coloca o restante do verbo. We are friends, we're friends, we're friends. Esse aqui é um tipo de palavra, we're friends, que você tem que falar rápido. Se você falar devagar, a sonoridade dele não sai bem, tá bom? We're friends, não é assim, é we're friends, we're friends. Então praticamente esse re que no final ele sai quase que mudo, mas na verdade ele não é mudo, mas ele quase que sai. She is not a doctor. She is not a doctor. She is not a doctor. Como é que a gente coloca ela na forma curta? Vamos lá, né? She. A gente pode repetir a mesma coisa aqui de cima. Coloca o apóstrofo e o S. Mas eu quero fazer da outra forma que é mais curta ainda.
Então eu faço o quê? Repito o verbo she is. E agora a gente vai colocar o not, tudo junto. Coloco o N, elimino o O, no lugar do O coloco o apóstrofo, coloco o T e termino o resto da frase. She isn't a doctor. She isn't a doctor. Tá bom? Também poderia ser she's not a doctor. She's. Como é que é o she's? She's not. She's not. Tá? Vai depender de como vocês querem, como é que vocês vão falar essa frase, tá bom? Eu vou dar sonoridade. Como é que vocês gostam da sonoridade? She isn't a doctor ou she's not a doctor? Então vai depender disso aí, da situação. Aí vocês vão falar ou escrever da forma melhor que vocês acharem. You are cool. You are cool. Você é legal. Vamos lá abreviar. You. Então a gente vai juntar aqui, ó. Elimina a primeira letra do verbo to be. Acrescenta o apóstrofo. Coloca o restante do verbo. Cool. Cool significa legal. You are cool. E por último aqui a gente tem he is a soccer player. He is a soccer player. He is a soccer player. Soccer é futebol. Futebol, igual aqui no Brasil, ó, futebol, soccer. Tá? Soccer player. Player significa jogador. Então a frase aqui é he is a soccer player. Ele é um jogador de futebol. Não é futebol americano, tá, gente? Soccer é esse futebol de campo. Futebol americano se pronuncia futebol também, tá? Mas aqui a gente tá aprendendo inglês mais americano, então é assim que a gente tá passando para vocês. He is a soccer player. Coloca aqui o pronome he. O que a gente vai fazer? Apóstrofo. Elimina a primeira letra do verbo. Coloca o restante do verbo aqui, his. A soccer player. He's a soccer player. He's a soccer player. Tá bom, gente? Se fosse na negativa, ia ser isn't. Ou he's not. Tá? Iria ter um not aqui, ó. He's not. Então são duas formas de se aprender a falar frases e escrever frases curtas, tá? Fazer as contrações em inglês do verbo to be. Tá bom, gente? Então foi isso. Essa foi a nossa Lesson 4. A aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Participem, mandem comentários aqui embaixo, tanto no YouTube como também lá no nosso site no inglesonlinegratis.org. Deem sugestões, comentários, podem ser críticas também, podem ser elogios, perguntas, bem como as respostas também. Vocês podem responder e a gente vai corrigir aí nos comentários que vocês escreverem aí. Não se esqueçam de entrar no site para ter acesso às apostilas, aos vídeos, aos áudios, tá? Para vocês baixarem e estudar. E também ao nosso certificado do curso de inglês grátis que o site está disponibilizando para quem fizer o curso grátis ter acesso a esse certificado, tá bom? Tá aí nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Acesse os canais, nossas redes sociais, nos sigam lá para ter mais dicas, tá bom, gente? E vamos agradecer mais uma vez ao patrocínio e ao apoio do Intec Cursos Profissionalizantes. Tá aí o contato, o site deles.
acessem, adquiram os cursos que tem, mais de 2.000 cursos com certificado. Vocês podem acessar e se profissionalizar em diversas áreas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Bye bye ou goodbye.